O furacão Aida acabou de tocar o solo americano. Temos imagens ao vivo. A tempestade está neste momento no estado da Louisiana como um furacão de categoria 4, um dos mais fortes a atingir o estado. Os ventos podem passar de 250 quilômetros por hora. Mais de 65 mil pessoas já estão sem energia elétrica na costa do estado, que deve ser o mais afetado pela tempestade. A previsão é que regiões costeiras fiquem debaixo d'água. Além da Louisiana, a tempestade também deve afetar o estado vizinho do Mississippi. O presidente Joe Biden aprovou o estado de emergência para a região, que ajuda a liberar a ajuda do governo para as áreas mais afetadas. Lembrando que estamos completando 16 anos do furacão Katrina. Lembra, em Nova Orleans, deixou milhares de pessoas mortas. Portanto, 16 anos depois, temos ali, na mesma região, mais um furacão de categoria 4, um dos mais graves. Vamos acionar a reportagem. Correspondente Heloísa Vilela, mais uma vez, ela traz as últimas informações sobre o furacão Aida. Heloísa. Boa tarde. O furacão chegou categoria 4, você sabe que são 5 ao todo, né? Então esse é um dos piores. Para você ter uma ideia, o Katrina foi categoria 3. O grande problema do Katrina é que as barragens da cidade de Nova Orleans não resistiram. Elas cederam em vários pontos, então a inundação na cidade foi algo realmente avassalador. 1.800 pessoas morreram naquele furacão e o governador da Louisiana disse que esse furacão agora pode ser o pior desde 1870 e será o primeiro grande teste para essas barragens, depois de um investimento de quase 15 bilhões de dólares para ter certeza que elas resistam daqui para frente. O furacão chegou na Louisiana pela cidade de Port Fortune e a água já começa a subir. Já existem algumas imagens nas redes sociais de câmeras de segurança de algumas residências mostrando o nível da água subindo. Como você disse, 65 mil pessoas já estão sem luz no Mississippi. O governo já pediu estado de emergência antecipadamente, antevendo o que ia acontecer. E o pessoal os técnicos do Serviço de Meteorologia que acompanham o trajeto do furacão com imagens de satélite postaram recados hoje de manhã dizendo que está difícil olhar as imagens de satélite, porque olhando essas imagens eles têm uma noção muito clara da força e do potencial de estrago que esse furacão pode provocar. Eles também disseram: vocês estão na área que vai ser atingida, vocês têm que procurar abrigo e passar as próximas 24 horas abrigados. Por favor, não saiam às ruas. E repetiram isso na postagem 2 vezes: não saiam pelas próximas 24 horas. Então esse furacão também tem o potencial de deflagrar tornados. Além da força desse furacão, ele pode provocar tornados avassaladores também. Então a população tem que estar muito bem preparada. E na região costeira, então, a situação é mais perigosa, porque a possibilidade é de que haja mesmo muitas enchentes e que essas regiões costeiras fiquem inabitáveis por semanas ou até por meses. Os agentes da FEMA, que é a Agência Federal de Assistência à Emergência, já estão na região prontos para dar assistência à população depois que passarem essas 24 horas. São 2.400 agentes e de imediato eles têm 3 milhões de litros de água potável para distribuir, 2 milhões e 500 mil refeições para distribuir também. Isso é só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa tempestade, do que o governo espera que possa acontecer nos estados do Mississippi, do Alabama e da Louisiana, mas deve afetar também o estado do Texas. São todos os estados que estão ali na beira do Golfo do México, a Flórida também, aquele pedacinho mais do norte da Flórida que fica no Golfo do México.
toda essa região muito ameaçada de enchentes e destruição, muita queda de energia, porque ventos de 240, 250 quilômetros por hora não é brincadeira. Então, a região toda enfrenta um momento muito difícil e que está apenas começando. Eu volto com vocês. Imagem ao vivo que você acompanha ali da costa, portanto, próximo do local do estado da Louisiana, onde se aproxima, já tocou o solo o furacão Aida. Heloísa, esse vai ser um grande teste para 16 anos depois saber o que foi feito de estrutura também, de infraestrutura em Nova Orleans e também no estado da Louisiana como um todo, dos diques que foram instalados, para ver se de fato estão funcionando, se vão amenizar a tragédia, né, que esse furacão pode causar aí aos Estados Unidos, já que completamos 16 anos do Katrina e muito se perdeu naquele momento, então temos 16 anos aí de intervalo em que muito também deve ou deveria ter sido feito. Exatamente. E o que aconteceu em Nova Orleans foi muito mais a consequência dessas barragens que romperam do que da força do furacão apenas. E depois de muitos anos de investigação, ficou comprovado que a estrutura dessas barragens construídas pelo Departamento de Engenharia do Exército eram equivocadas. Elas foram construídas de maneira errada, apesar de haver indicação para fundações mais profundas. Isso não foi feito, então elas não resistiram ao furacão Katrina, que acabou provocando um prejuízo de 125 bilhões de dólares. Mas, claro, muito mais do que isso, 1.800 vidas perdidas naquele desastre que foi o furacão Katrina naquela época. Foi uma situação realmente dolorosa. A gente andava pela cidade de Nova Orleans, nas áreas alagadas, naqueles caminhões do Exército. Bom, a roda do caminhão do Exército é mais alta do que eu um pouco e a roda do caminhão era toda coberta praticamente. Então, para você ter uma ideia do tamanho, prédios de 2, 3 andares até o segundo andar totalmente alagado, e espera-se que as barragens, depois desse investimento de quase 15 bilhões de dólares, resistam bem a esse furacão, que é o primeiro furacão muito forte, categoria 4, que vai atingir a região. Agora, esse furacão ele não vai bater de frente em Nova Orleans, ele está passando mais para o lado oeste de Nova Orleans. Então, a gente não sabe o efeito que terá na cidade. Mas, claro, o governo e as autoridades, e a população especialmente, esperam que as barreiras sobrevivam bem dessa vez. Eu volto com vocês. Sem dúvida, o estado da Louisiana que também é bastante atingido pela Covid ainda. Inclusive, a chegada, tocada ao solo do furacão Aida é destaque agora na CNN Internacional. Vamos acompanhar também a transmissão da nossa nave-mãe, tradução simultânea de Nathalie Graue. Qual a preocupação de vocês aqui? Bom, é a questão da água, que já subiu 1 metro. E, na verdade, mais o vento, não é? Você já passou por isso antes? Vocês vão ficar aqui para enfrentar a tempestade? Sim, é isso. É bom, é ruim, mas nós subimos a casa cerca de 3 metros, isso mesmo. E a maioria dos vizinhos, eles estão saindo, vão ficar. Muitos foram embora dessa vez. A maioria foi embora. Mas nós nunca saímos, então nós vamos ficar. Muitos de vocês disseram a mesma coisa, mas qual a sua preocupação? Isso é diferente das outras? Olha, não muito, eu não me estresso muito, mas o que me preocupa agora é que vai ter muito mais vento, eu acho. Então, tem o problema das árvores, né? Não brinca, olha o tamanho dessas árvores. Então, Wolf, com os ventos e as bandas externas do furacão começando a chegar nessa região aqui, perto de Baton Rouge, nós vamos ver a mudança da situação. Por favor, tomem cuidado. Muito obrigado. E agora, por telefone, nós temos John Ram Jr., do Departamento de Segurança Interna. John, nós falamos ontem e você nos deu uma ideia da situação.
Bem, agora nós estamos na borda de Nova Orleans, na parte leste. Agora